Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Podcast Experience, que está sendo gravado diretamente do 28º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica aqui na Universidade Federal do Paraná. Então a gente está trazendo aqui os palestrantes do COBEM para conversar com a gente, para falar um pouco da ciência, mas em um formato que a população entenda, compreenda e veja o valor do nosso trabalho e veja como é importante investir na ciência e na tecnologia. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, diretamente do Rio Grande do Sul, Luiz Rocha, né, engenheiro mecânico que tem uma carreira brilhante, um pesquisador 1A do CNPq, né, bolsista de produtividade, e que durante a sua carreira não foi apenas pesquisador, engenheiro, você também foi do Exército, né, professor? Sim, também. Conta isso, essa história aí pra gente. Eu comecei a minha carreira no Exército como aluno da Escola Preparatória de Cadetes em Campinas e depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Depois eu fui fazer engenharia mecânica no Instituto Militar de Engenharia e nesse período eu me apaixonei pela vida acadêmica. Então, naquela época eu já era capitão, depois eu fui fazer mestrado na PUC-Rio e aí já era major e então apareceu uma oportunidade de fazer doutorado nos Estados Unidos, na Duke University. Então daí eu, apesar de gostar muito do Exército, do tempo foi maravilhoso que eu tive no Exército, eu saí do Exército para ser professor, né? Que a paixão, né? A paixão que nos move, então a gente tem que seguir o que... As nossas né? vocações. Exatamente. Né? Rocha, você acha que o fato de você ter ficado no Exército e você ter feito engenharia um pouco mais velho, mestrado e doutorado um pouco mais velho, fez alguma diferença na tua carreira? Sem dúvida, porque às vezes eu fico olhando, hoje em dia, os jovens com 17, 16, 18 anos já têm que escolher a profissão. É uma decisão muito, muito importante e que às vezes alguns já são maduros para escolher, mas outros não. E acabam no futuro tendo que mudar. Eu tenho um exemplo em casa. A minha filha fez comunicação, trabalhou cerca de uns 10 anos na área, na RBS lá de Porto Alegre, né? E num determinado momento ela me falou: pai, olha, não estou mais gostando, eu gostaria de ter feito engenharia, porque o meu outro filho é engenheiro mecânico, mais velho, né? Aí eu falei: olha, minha filha, tu que segue o que o teu coração está mandando, e dá tempo ainda. E aí ela começou a estudar TI, né? Aí começou a estudar TI, começou a pegar bolsas de estudo e foi aprendeu as linguagens mais importantes, aí depois começou a dar aula disso e depois começou como júnior, né? Como programadora júnior. Aí depois ela foi para uma firma chamada Twilio e lá existia uma função que era engenheira de soluções. O que faz o engenheiro de soluções? Nem sabia que existia essa profissão, né? O engenheiro de soluções, ele faz a ligação do público, dos clientes, com a empresa. Ou seja, tudo aquilo que ela fez antes... ela usou nessa função, porque ela tinha que entender a DTI para dizer para o cliente o que o cliente poderia obter da empresa ou não, porque às vezes o cliente pode querer uma coisa que a empresa não é capaz de fazer. E ao mesmo tempo tinha que dizer para o pessoal da TI exatamente o que o cliente queria. Fazer a tradução. E às vezes negociar com a TI, olha, não dá para fazer isso, mas dá para fazer aquilo. E aí, no final das contas, chegava num acordo TI e vendas, né? Que legal. E ela no meio do campo ali, né? Que legal. Então, a comunicação foi um aquecimento para ela. Foi muito. Ela só, você imagina, ela saiu da Twilio e foi para Mastercard, porque ela tinha trabalhado na Twilio nessa função.
E saiu da Mastercard para uma companhia australiana. Ela mora em Miami, lá, então teve mais oportunidades de buscar por Que outros. legal. E aí agora está nessa empresa que é gigante e ela é responsável pelos negócios, né, por esse tipo de atividade na América Central e do Sul e também na costa leste dos Estados Unidos. Hoje, pessoal, a interdisciplinaridade é super importante em todas as áreas de atuação. E mais um depoimento rápido, eu sou farmacêutico, doutorado em ciências, com 30 e poucos anos comecei a fazer um pós-doutorado na engenharia mecânica, hoje eu sou professor de engenharia elétrica e tenho projetos que aplica biotecnologia para a produção de biocombustíveis, trabalho com inovação, ou seja, né, nunca é tarde para começar, né, e tem espaço para todo mundo. Então, se você não está feliz na sua carreira, né, tem espaço, né, tem que investir, tem tempo de transição, e a gente não abandona tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente aprendeu. Principalmente na ciência isso é importante. Na verdade, a gente tem que ter um propósito. É. Então você tem que ouvir, né, o que o teu interior está te dizendo e escutá-lo, porque ele dirige. Então, ouve o que né, a tua mente está te mandando fazer, mas não faz por fazer. Tem um plano, tem que ter um plano. Cada pessoa tem as suas características, né, que são inatas, e tem algumas coisas que fluem com mais naturalidade, com menos resistência. Exatamente. Tá vendo aonde que eu quero chegar com esse meu papo agora? Sim. Né? Então, na natureza, né, a gente percebe que as coisas fluem, né? E tudo que não flui fica para trás, não é eficiente. Então, se a gente olhar a evolução dos animais, alguma característica que aparece que não tem função, não vai para frente. E se tem alguma característica que é importante para aquele animal, para aquela bactéria, aquilo é passado para frente porque tem eficiência. A mesma coisa acontece com máquinas, né? Se a máquina não tem gargalos, se ela é mais eficiente, é um equipamento que vai ter mais sucesso, vai estragar menos, vai consumir menos energia, tá? E isso que eu estou falando aqui tem a ver com o quê, Rocha? Muito obrigado, André, por colocar essa questão. Na verdade, a minha palestra hoje aqui no COBEM, né, foi sobre uma lei chamada Lei Construtal. E essa lei é exatamente isso que o André mencionou. Essa lei diz que para os sistemas finitos, onde existe algum tipo de movimento, de alguma corrente de energia, né, de fluido, de corrente elétrica, a gente chama de flow system, ou sistemas de escoamento. Então, para eles conseguirem evoluir, a geometria deles tem que se modificar de modo a facilitar o acesso a esses escoamentos. Então, uma coisa bem interessante quando se fala, essa lei é uma lei da física, então se aplica para todos os sistemas, vivos ou não vivos, quer dizer, animados ou inanimados. Por exemplo, você tem um rio, que é um sistema que ele é vivo porque tem escoamento, mas é inanimado. Essa lei se aplica para todos esses sistemas. Ou, no caso do corpo humano, como o André mencionou, daí é um sistema que a gente chama de vivo animado. Animado e inanimado. Na engenharia, muitos sistemas que a gente faz na engenharia são inanimados, mas são vivos, porque tem escoamento de calor, de energia elétrica, etc. Nesse momento eu vou pedir para os meus alunos aqui, o Lucas está nos ouvindo, está gravando, editar esse vídeo e colocar uma imagem de da raiz de uma árvore, tá? E a imagem aérea de um rio, do caminho que o rio percorre. Coloque agora a imagem das veias do pulmão, da estrutura dos neurônios no cérebro, tá? E vamos comparar esses sistemas, tá? Porque tudo no universo respeita a mesma lei, que é isso que o Adrian Bejan propõe, né? Você fez doutorado com ele, PhD com ele, né? Ele foi teu orientador, né? Eu fiz o doutorado sob a orientação do professor Bejan de 98 a 2002. Né? E depois disso nós vivemos em permanente contato de 2005 a 2015, 2006 a 2015, ou 2005 a 2015,
eu fui todos os anos, era professor, né? Então, tirava as férias em janeiro e fevereiro. Em vez de ir para a praia, ia para o inverno de Duque lá. Trabalhava 6 semanas com ele lá. Que legal. Durante 10 anos eu fiz isso. E produzindo bastante, né? E, olha, se você convive com pessoas assim extraordinárias, né? Alguma coisa você aprende, acontece. Né? Então, quem puder fazer isso, se aproximar boas, de pessoas, né, com bons propósitos, de bom caráter e de muito conhecimento, tu vai te aproveitar muito disso, né? Agora, para quem está ouvindo a gente... Ele conseguiu projetar essa... Não, isso ainda vai ser na edição depois. Na edição? Na edição. Tá. Eu posso comentar sobre essa figura? Claro. Na verdade, quando tu vê essas figuras com a forma de uma árvore, no caso a raiz. Ou do caso dos deltas dos rios, ou o caso do próprio pulmão, ou do sistema circulatório, isso ocorre porque a melhor maneira de você transferir uma quantidade, né, uma propriedade, uma quantidade, uma característica, de um ponto para uma área, é essa geometria na forma de árvore. Então, por isso que nos sistemas vivos, aqui a gente está na universidade cheio de árvore. Por que as árvores são assim? Porque são a melhor maneira de você transferir, né, massa ou energia de um ponto, ou outra característica, de um ponto para uma área. Então, isso também vale de uma área ou volume para um ponto. Então, na árvore, ela precisa captar fótons para fazer fotossíntese, luz, né? Então, ela faz aquela estrutura para captar mais luz, para cima. E ela precisa ir para o solo para captar nutrientes e mais umidade, mais água. Então, ela tem a mesma lógica de crescimento. Isso. Um é de uma área ou volume para um ponto do tronco, né? E outro é do tronco para outra área, o volume, né, que é para outro volume, que é a atmosfera, né? Então, ali nós já vemos dois sistemas em forma de árvore sob o mesmo princípio, né? E para a pessoa que tá nos ouvindo, que não é da área da engenharia, que exemplo prático eu posso dar para ela da aplicação da lei construtal, para o desenvolvimento de uma tecnologia ou de um produto que ela usa no dia a dia, que ela pode perceber o valor dessa pesquisa científica? Olha, eu já tenho muitas aplicações da lei construtal em várias áreas, inclusive marketing, na parte de clipping, né, mídias, né, e outras áreas de ciências sociais. O importante, a lei construtal, ela se aplica a sistemas finitos. Então, quando a gente aborda um problema, o primeiro passo é definir o sistema. Então, tu define o sistema e, quando tu define esse sistema... Definir um sistema é o seguinte... Quer dizer, desenhar o sistema. Eu desenho, né? Eu quero melhorar a questão térmica numa sala. Melhorar o conforto térmico e gastar menos energia. Então, eu coloco... Quais são as fontes de calor? Quantas pessoas... Desenho a sala, as dimensões, se tem entrada de luz, os tipos de parede... Isso, faço, né, o ponto do ar-condicionado... Tudo. Eu desenho. Isso. E daí, a gente aplica a matemática, a física para fazer... Mas antes é importante, tu desenha... Tem que ter escoamento, ou transferência de energia, claro, ou alguma outra forma de corrente. Tá? Então, primeiro, se ocorrer isso, o sistema for finito e tiver correntes nele, você pode aplicar a lei construtal. Aí como? Tu vai precisar, esse sistema tem que ter possibilidade de mudar a geometria dele. Claro. Porque a lei construtal, na verdade, a teoria construtal, ela diz que a forma, a geometria, o design dos sistemas vivos, né, pode tanto animado ou animado, a forma, ela não é aleatória, ela não é randômica. Tu pode definir, sabe? Tu pode calcular. Então, no caso da engenharia, o objetivo desse problema que tu colocou seria ver qual o melhor design para essa sala. Então, essa sala pode ser... Aí tu fixa o volume, por exemplo,
E essa sala pode ser mais alta, mais larga, mais Isso. comprida. E aí, nisso, tu tem que definir o que tu vai variar. Estou interessado em saber qual a melhor altura da sala. Então, quando o teu volume varia, para te aumentar a altura, a base tem que encolher. Ela vai ficar mais alta, mais fina. Ou eu quero que ela... Ou será que é melhor que ela fique mais na horizontal? Então, ela vai ser a base mais larga, a altura menor. E a altura menor. E aí tu trabalha mas tu pode variar também a posição das janelas, tu pode variar a posição dos equipamentos elétricos, tu pode variar outras coisas também. Mas o importante é que tem que ter possibilidade de tu mudar a configuração. E essa mudança do design a gente chama de evolução. Então, tu pode ver como que o teu design pode evoluir na direção de um design que tenha, né, um desempenho melhor do que o anterior ou os outros anteriores. E o interessante é que você consegue fazer isso matematicamente, simulando em softwares, sem gastar tempo e recursos construindo tudo para tirar os resultados. Exatamente. Isso então, aí que está a beleza. Para te aplicar a lei construtal, tu tem que ver os designs que facilitem o escoamento. Isso é determinado pelo propósito do sistema. Qual o propósito? Então, a tua sala aí, o que tu quer da sala? Aí tu quer, eu quero manter, vamos dizer, o conforto térmico. Aí tu vai, então, seu conforto térmico, meu indicador de desempenho vai ser a temperatura. Isso. Então, tu vai monitorar a temperatura enquanto tu faz muda as outras alterações geométricas lá. Vai evoluindo o sistema. Exatamente. E você pode, de repente, ter um outro objetivo que, assim, eu quero manter o conforto térmico, alterar a geometria para gastar menos dinheiro com refrigeração ou comprar os equipamentos mais baratos. Isso, e nesse caso aí tu vai ter 2 indicadores de desempenho. E aí tem que ter um compromisso entre eles. Porque uma forma pode ser melhor para uma característica e pode ser pior para outra, e vice-versa. Então, vai ter que achar um balanço, entre esses 2 indicadores, qual o valor que é o melhor. Ele não vai ser, em valor absoluto, não vai ser o melhor. O que é melhor para um, talvez não seja melhor para o outro, mas tem que ter um compromisso entre os dois. Um compromisso entre os dois. Daí, o que a gente faz? A gente estabelece um critério. Tu pode criar um critério, uma função, né, uma eficiência, cria um critério e aí tu vai monitorando essas variações, um critério em função desses dois indicadores. Daí com esse critério tu varia a forma, calcula esse indicador que tu fez, uma eficiência ou alguma coisa assim, e por ali tu vê o que der o melhor valor para ali, ele vai atender aos dois indicadores. Você veja, aplicar a lei construtal, usar a lei construtal na construção de um software, de projetos, de casas, de salas, você já pode desenvolver o projeto considerando as questões financeiras, conforto, né, tempo pode de ter construção. vários indicadores. Eu estava conversando aqui com o Rocha um pouquinho antes, logo depois da palestra, brilhante palestra que ele deu. Eu estava contando que nós aplicamos a lei construtal aqui para o desenvolvimento de startups. Né? Startups é uma organização social, né? É dinâmico, tem design, tem estrutura, né? Assim como as empresas, a sociedade em geral. Tem a sua própria árvore. Tem a sua própria árvore. E se você conseguir mapear os gargalos, né, você consegue propor uma forma da startup. Assim, qual é o segredo de uma startup dar certo? Né, a gente vê hoje que 95% dos negócios que abrem morrem nos primeiros 5 anos. Né? A maior parte das startups em 10 anos deixou de existir. Isso são estatísticas lá do Vale do Silício, que é um ambiente promotor de startups. E o que a gente percebe é que a pessoa que está tocando, o CEO de uma startup, ele quebrou umas 4, 5, umas 10, até chegar o momento que ele vai criar uma startup que vai dar certo. Talvez a explicação é que ele vá aprendendo ao longo dessa jornada quais são os caminhos
de menor resistência. Então ele não vai cometer os mesmos erros. Então essa provocação que eu fiz com meus alunos é: vamos mapear o desenvolvimento de uma solução para transformar ela em um produto, até esse produto ter o market fit. Vamos entender os princípios e vamos tentar desenvolver startups usando esses princípios, né, para evitar desperdiçar energia ou cometer erros que as pessoas já cometeram. A gente tem que cometer erros novos, né? Fazer propostas que ainda ninguém fez, de repente a gente vai descobrir um caminho de menor resistência que não foi mapeado. Faz sentido? Claro, faz todo sentido. O importante é, quando tu está analisando um sistema, tu identificar o que realmente faz diferença naquele sistema. Então, no caso, tu mencionaste que esse assunto das startups é um assunto muito novo. Então, muitas vezes não se tem experiência e a startup tudo é novidade. Tu está propondo alguma coisa muito nova e muitas vezes não tem casos anteriores que tu possa te basear. Então, é fundamental tu identificar realmente o que tu vai fazer. A gente pega, por exemplo, em investimento, experiência dos investidores mais antigos. E o que eles colocam em ponto? O que não pode dar errado, senão eu vou quebrar. Isso que é fundamental. Então, os sistemas vivos, eles querem persistir no tempo, querem continuar vivendo. Por exemplo, então, no cérebro, a gente tem o chamado cérebro reptiliano. Não sei se é a parte mais primordial das nossas funções cognitivas, que se tiver um shutdown no nosso cérebro, essa é a parte que não deixa de funcionar, porque ela é primordial para a vida. Por exemplo, o lóbulo pré-frontal que nós usamos para tomar uma decisão, ele é importante, mas em momento de vida ou morte eu posso desligar ele. Por isso que quando alguém está numa situação de estresse, nervosa, numa apresentação, numa palestra, numa defesa de TCC... Eu, por exemplo, não é o seu caso. Numa defesa de TCC, a pessoa não respira, falta oxigênio, então todas as partes do cérebro vão se desligar, mas a parte que não vai deixar de funcionar é a parte mais primordial, que é de ação e reação. Então o que acontece? Ou a pessoa fica com medo e foge, ou a pessoa fica agressiva, né? Então é até curioso olhar para isso. Então faz todo sentido olhar para um negócio e ver o que não pode dar errado. É nisso que a gente tem que investir energia. Exatamente. Né? Tem coisas que são supérfluas, são importantes, são complementares, deixa para depois. É o Pareto, né? 20 ou 80. Tem 20% que eu tenho que fazer que vai dar 80% do resultado. E daí, depois que está tudo funcionando, que está indo, está caminhando, daí você se preocupa por causa que os detalhes também são importantes para te vender o teu produto. Claro. Tá? Mas ele tem que estar funcionando e tem que existir. Então, tem que estar funcionando. Não adianta eu ter uma embalagem bonita, um transporte, uma venda, vai ligar o produto, o botão não funciona, né? Exatamente. Então é muito importante isso também. E outra característica da lei construtal é que ela foi enunciada pelo BEJAN e passou a ser aplicada em engenharia, principalmente em engenharia térmica no início, né? Então, 100% das aplicações dos trabalhos que saíam na literatura eram de parte de engenharia térmica. Com o tempo, outras áreas começaram a utilizar a lei construtal e produzir também. Então, eu organizei em 2011 uma conferência construtal em Porto Alegre. 2011, 100% dos trabalhos eram de engenharia. Depois eu organizei uma segunda conferência. Essa conferência é anual, era bianual, agora é anual. E ela fica andando pelo mundo, né? Que legal. E aí eu já organizei 2 vezes. Uma em 2011, 100% dos trabalhos eram de engenharia. Em 2019, já era tipo 70% de engenharia, 30% de outras áreas. Inclusive da biologia. Claro, inclusive, principalmente, né? E já agora, na conferência construtal, que foi em Miami, a semana passada. Vim de lá para cá, né? Semana passada, meio a meio, 50-50. Então, o mundo, as outras áreas... Eles estão percebendo o valor disso. O valor, porque é uma lei da física. É uma lei da física. Por exemplo, eu
em Miami, só podia apresentar um trabalho. Então, eu apresentei um trabalho de engenharia e 3 em pôster. Um dos pôster era sobre liderança. Então, como a liderança foi evoluindo da primeira Revolução Industrial, segunda, terceira, até chegar na 4ª Revolução Industrial, que características de liderança mudaram, né? Então, a gente foi vendo que, no início, o líder mandava fazer, o empregado só tinha que... Para outros tipos de liderança, até chegar nos dias de hoje, onde o líder tem que ter várias características de liderança. Soft skills. Muitas, né? E daí o nosso trabalho foi como a teoria construtal, como né, a ideia da teoria construtal influencia na liderança. Então, por exemplo, a teoria construtal, quando tu olha para uma floresta, por exemplo, as árvores todas nascem e avançam, vão crescendo, colaborando umas com as outras. Umas, às vezes, pegando alimentação de outras, umas dão sombra para as outras, e elas, tu tem aquela floresta toda crescendo em equilíbrio e colaborando. Então, isso é uma condição que existe na indústria e que está de acordo com a lei construtal. Por exemplo, um líder que centraliza muito... Descentralização. No passado, até funcionava, porque tinha menos empresas competindo, né? Ele podia ter uma vantagem estratégica, enfim... na força do grito ele até conseguiria, mas hoje, né, se você centralizar tudo em uma única pessoa, tendo a questão de marketing, mídias sociais, contratação, logística, distribuição, o site, né, o treinamento, questões jurídicas, contábeis, se depender, vai atrasar muito. Então, a questão de formar, delegar responsabilidades, formar os futuros líderes, deixar esses fluxos de informação e não depender de apenas uma pessoa é crucial. É fundamental. E tudo explicado pela lei construtal. Exatamente. Né? Olha só, que fica uma dica aí para você que é estudante, está fazendo graduação. Procure olhar essa lei e aplicar na sua área de conhecimento. E se você gostar, tentar estudar um pouco a fundo. Provavelmente tem alguém que não está... a gente não está aplicando lei construtal em tudo, então tem uma lacuna para você se tornar um especialista. Tem enormes lacunas. E gerar produtos. Está recém está começando. É uma nova área de trabalhar. No caso vamos dizer, por exemplo, termodinâmica, iniciou, né, no início dos anos 1820, por ali, em torno de 1820, começaram a nascer os princípios da termodinâmica. Então, termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, são campos muito antigos. E a lei construtal foi enunciada em 96, então um bebê perto de outras áreas que já estão mais desenvolvidas há muitos anos, né? Agora, já é antiga comparado com outras que estão surgindo hoje, né? Claro, mas está no começo, dá para fazer uma carreira em cima. Sem dúvida. E dá para criar produtos tecnológicos e gerar valor na sociedade, que é outra briga nossa, né? Que não adianta isso ficar represado na academia. Tu pode dar o meu e-mail para o pessoal? Posso, a gente vai ter tudo aqui. Tá, então, quem tiver dúvida, está com uma dúvida de como iniciar um problema. Eu tenho esse problema que eu quero resolver e como é que eu começo, por onde eu começo? Pode me escrever, tem o meu contato de e-mail, pode me achar no LinkedIn também e a gente marca uma reunião virtual, conversa. Cada conversa vai surgir ideias, de cada conversa saem ideias, aí com aquela ideia tu avança, dá um passo, aí para de novo, volta, pergunta, e agora? Parei aqui, não sei para onde eu vou. Conversamos mais, porque quando a gente discute muitas ideias, às vezes eu vou conversar com uma pessoa e estou com aquele problema, não sei como resolver. Quando eu começo a conversar, eu já tenho a solução, já estava no cérebro, o que tu falou lá. Né, já estava no cérebro e foi feita uma conexão que mostrou que é o caminho de menor energia. Né? E o start foi dado pela conversa, algum termo, alguma ideia, alguém que falou.
Aí o cérebro diz, cara, tu já sabe isso, já está lá. É só trazer, né? Então, é isso. Mas é isso. Então, para encerrar, queria expressar o nosso agradecimento, dizer que para a gente é uma honra ter você aqui, né? Veio direto de Miami, de uma conferência da Construct Law, né? Lá, veio aqui para o COBEM, né? O 28º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica, o maior congresso da América Latina, né? E o nosso grupo, o Inove UFPR, ajudou a organizar. O professor Vargas foi o coordenador geral. O professor Vargas foi meu co-orientador de mestrado. Na PUC-Rio. PUC-Rio, que legal. Né? E veja, né, a gente juntou um monte de gente muito importante aqui para mostrar os avanços, principalmente falando de inteligência artificial aplicado para o futuro sustentável. Foi um painel maravilhoso, né? E dizer para você, se você gosta desses assuntos e tiver interessado em se tornar um especialista aqui na Universidade Federal do Paraná, nós temos um curso de especialização, Rocha, de eficiência energética, de energias renováveis e eficiência energética, que no curso a gente não vai fazer o TCC com o aluno, ele vai criar uma startup. Esse é o projeto, que maravilha. Né? E ele vai sair com dupla certificação em energias renováveis, mas também um especialista em inovação, nesse vocabulário, com as ferramentas, criando um relacionamento com o ecossistema de inovação. E a gente percebe que ainda, né, existe um preconceito da academia em relação a startup e inovação. Né? Como é que você... É que tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo assusta. Que estratégia você me daria para o nosso grupo, como quebrar essa resistência daquele pesquisador clássico de entender que esse é um próximo passo, né? Não só publicar artigos, mas levar isso de uma forma eficiente para a sociedade? Bom, aí tem várias questões envolvidas, né? O primeiro tem a ver com evolução. Então, tem que começar pelo mais simples e ir evoluindo para formas mais complexas, tanto geométricas como de organização, design, etc. Então, procurar sempre o simples, tá? E depois ir dando os passos seguintes. Segundo, não existe esse conflito de mercado-academia. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Então, tudo que você vai desenvolvendo, o que pode, tem coisas que você quer fazer uma patente depois. Aí você não pode divulgar com antecedência. Mas você pode divulgar outros assuntos que não são tão cruciais, que podem ser divulgados. Claro. E você vai publicando. Então, eu aprendi com o Bejan assim, tudo que a gente escreve é publicável. Você só precisa achar o local correto para publicar. Claro. Então, comecem a observar que revistas, né, são mais amigáveis para esse assunto, que dão valor para esse tipo de pesquisa. Elas existem. Sim. Tá? Só procurar que tem. Sim. E publica lá. Vai publicando. E aí o que acontece? Durante esse tempo, tu está fazendo uma história do teu produto. Tá? Começou divulgando na revista tal, depois na revista tal. Isso depois vai servir como recorde para ti, como o lastro do projeto. E também para a própria divulgação depois, para te obter pessoas interessadas em investir nessa startup. Claro. Então, não existe essa oposição. Claro, existem algumas mentes que não são muito abertas, né? Pequenas resistências. Ou grandes, né? Ou grandes. Mas também outras que não. Sim. Então, tem que ir descobrindo onde que tu é bem visto e vai lá. Mas não para de publicar. A resposta é aplicar a lei construtal. Lei construtal. Nesse congresso, a gente trouxe 14 trabalhos em formato de artigos sobre essas ações com startup, hackathons, pitch, né? Então aqui, quando sair os proceedings do evento, né, todo mundo vai poder ter contato com essas publicações e seguindo, claro, essas incríveis orientações, a gente vai buscar, né, buscar revistas para publicar. Essa é a excelente estratégia. Primeiro passo é esse, o congresso, depois revista. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me coloco as portas estão abertas sempre aqui.
Eu trabalho na URGS, sou professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Na FURG também, eu sou professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica. E também sou pesquisador convidado do Laboratório de Escoamentos de Sistemas Complexos na Universidade de Évora, em Portugal. Que legal. Qualquer lugar Qualquer lugar aí você vai achar o Rocha. Tá bom? Tá bom, gente? Foi um prazer, Um abraço agradeço pra vocês. muito, viu? Adorei falar com vocês e estou aberto aí, quando quiserem me convidar para falar mais Vamos um convidar pouco. mais. E se tudo der certo no ano que vem, a gente está fazendo o Pitch Day, esse evento que foi a pré-abertura do Coben. A gente quer transformar o Pitch Day num evento internacional a partir do ano que vem. Se a CAPES, aí, o ICAPES, né, financiar, a gente mandou uma proposta, né? Olha, tem que ser persistente, É. porque a CAPES normalmente ela prioriza aqueles eventos que já são tradicionais. Isso. Então tem que... Tem que persistir. tem que- Esse ano a gente foi o 8º evento. Então vamos... Ah, não, então o Pitch vocês Day têm um temos histórico lastro, já. temos. Ótimo. Né? Então vamos torcer para o ano que vem fazer o se vocês congresso. quiserem me colocar na equipe Que aí para legal. poder Ó. ajudar, estou à disposição. Já está convocado. Eu não pude vir por causa que eu estava viajando, né? Aham. Eu só cheguei em Porto Alegre domingo, que era o dia da abertura, né? Isso. O Pitch Day era domingo, Foi no né? sábado. Ah, foi Foi no no sábado. sábado, Ainda foi no estava sábado. em Miami. É. Mas na próximo evento... Né? Que legal. Então quem quiser conhecer o Rocha, venha no próximo Pitch Day. Tá bom. Muito Rocha, obrigado, foi um obrigado, hein? prazer. Tchau, tchau. Agradeço todo o time aí. Estou à disposição. Legal.